Olá, eu sou Giovanni Dorif, sou meteorologista e velejador, e nesse vídeo a gente vai falar sobre esse ciclone que está se formando e que traz perigo desde Santa Catarina até o Rio de Janeiro, principalmente sobre o mar para navegação, por conta de ventos fortes e de aumento da agitação do mar, mas que marginalmente vai atingir também a faixa costeira e pode causar problemas por causa do vento forte, excesso de chuva. Esse vídeo está sendo oferecido pelo Flip Boat Club. É um clube de embarcações em multipropriedade. A ideia é muito legal. Procura saber mais lá no Instagram deles. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vamos lá então dar uma olhada aqui na condição de agora. Na verdade, agora é dia 9 de agosto, são 17 horas e 29 minutos. E nós vamos olhar hoje de manhã como é que estava. Porque eu quero mostrar para vocês essa linha branca aqui, esse bico branco, aqui na região de Londrina, norte do Paraná, é onde a pressão está baixando para a formação desse ciclone. Né? Essa pressão vai caindo e indo para leste. Né? Então vamos ver, por exemplo, para a gente ver como é que estava isso, na carta sinótica da Marinha, do mesmo horário de manhã, né? Tinha aqui um B de baixa pressão ali naquela região. Esses símbolos azuis são de frente fria. Quando eles não estão grudados ou estão separados, indica que essa frente fria está em formação. E esse símbolo vermelho mostra um ramo quente. Então isso aqui é a formação de uma onda frontal, que tipicamente aqui no Brasil é o que dá origem às frentes frias e que dá origem também ao ciclone extratropical. Né? A diferença é que essa está se formando um pouquinho mais para norte. Mas vamos ver o que isso pode causar, qual é o impacto disso. E aí a gente vai, para ver isso, primeiro vamos ver uma rápida evolução desse ciclone. Então agora às 10 da manhã, ó, vamos evoluindo aqui de hora em hora, tá? Para a gente ver que horas que fecha essa linha branca, que é a isóbara, linha que une pontos de igual pressão. Aqui, ó, um L de low de baixa pressão, às 11 horas da noite de hoje, no modelo europeu, esse SMWF. No americano também fecha, né? Vejam que muda um pouquinho a posição, muda o valor da pressão central, muito pouco, mas todos eles, então, hoje, por volta das 11 da noite, mostram esse centro de baixa pressão formado, né? Ou seja, a formação desse ciclone extratropical. Os ventos são mais fortes onde essas linhas brancas, as isóbaras, estão mais próximas, porque é um desequilíbrio maior de pressão numa certa extensão. Então isso causa ventos mais fortes. À medida que a gente vai evoluindo no tempo, ó, esse centro de baixa pressão vai se deslocando lentamente para leste, né? A intensidade cai um pouco, ou seja, na verdade a pressão cai, a intensidade aumenta. Né? E vejam aqui, essas linhas muito próximas, vento bem fortes aqui, ó, já na manhã dessa quarta, aqui no litoral norte de Santa Catarina, tá? E pega boa parte de Santa Catarina, né? E aí eles vão avançando ao longo da tarde, entrando pelo litoral de São Paulo, até na quinta-feira, aí, né, no final da quarta e já na quinta, também passando pelo Rio de Janeiro. Essa escala aqui é de vento em quilômetros por hora. Vou dar um exemplo, pegar um horário que está forte aqui, para fora de Ilhabela, 78 quilômetros por hora. E as rajadas de vento, né, aquele era o vento, as rajadas acima de 100, acima de 110 quilômetros por hora. Mas vejam que isso é no oceano. Tá? Eu vou mostrar daqui a pouco para você em detalhes para várias cidades ao longo do litoral de Santa Catarina até o Rio de Janeiro. Fica aí para você ver o que os modelos de mais alta resolução estão mostrando. Porque esses modelos são globais, não tem muito detalhe, eles não conseguem capturar o efeito do relevo, da geografia que é muito acidentada nessa costa. Né? Então vamos lá, vamos avançar na nossa análise. Vamos começar, antes de olhar detalhes, vamos ver na prática, né, o que isso vai causar, quais são os alertas que os órgãos estão emitindo. Primeiro, do Instituto Nacional de Meteorologia, ó, tem alerta de vento forte aqui em São Paulo, e ele fala para procurar a Marinha para ter mais informações, né, porque é um vento costeiro, e aqui tem grande perigo. Tá? Ele coloca também para a região sul, né, aqui ó, também para a região sul, a gente pode fazer um zoom aqui no mapa, chegar mais perto, e a gente vai ver aqui para a região sul, tem também esse alerta, que é a faixa vermelha que vai aparecer aqui, e a mesma coisa, ó, grande perigo, e sugere procurar a Marinha do Brasil. Então vamos ver o que a Marinha está colocando. Tá? Os alertas da Marinha são por áreas de navegação. Esse A é área alfa, C é área Charlie. Então sul e sudeste é basicamente A e C, alfa e Charlie. Mas os avisos aqui da área alfa estão repetidos aqui na área Charlie. Tá? Então a gente vai ver aqui os da área Charlie. O primeiro é de ressaca. Tá? Foi emitido hoje, terça-feira de manhã. Ressaca entre Mostardas e Itapuá, Santa Catarina, a partir do dia 9. Aqui a gente tem que tirar 3 horas, tá? 18
18Z seria 15 horas, então já está valendo, tá? E a altura das ondas aí 12,5 a 4 metros, e vale até dia 12 às 12Z. 12 é sexta-feira e 12Z é 9 da manhã. Próximo aviso, ressaca entre Itapoá e Arraial do Cabo, a partir de 10 às 12Z, ou seja, a partir do dia 10, quarta-feira, às 9 da manhã, ondas de sudoeste-sudeste, 2,5 a 4 metros. Vejam que ele fala a partir de amanhã de manhã, e fala até Arraial do Cabo, mas a gente viu que abaixa, os ventos fortes vão evoluindo, e com isso as ondas também, né? Vão acompanhando o vento, né? Até um pouco atrás do vento, a gente vai ver isso em mais detalhe. Então, isso é uma evolução, não é ao mesmo tempo em toda essa extensão, tá? Bom, vamos lá para o vento. Aviso de vento forte, muito duro. Emitir às 12h30, terça-feira. Vai de Mostara's a Itapoá, a partir de hoje já está valendo, né? E vai rondando a direção, e força de 7 a 10. Força, você pode ver aqui, ó, na escala Belfort, força. Ó. Força 10, por exemplo, é de 48 a 55 nós. Quilômetros por hora é aproximadamente o dobro, então seriam 100 km por hora, tá ok? Tá, então vento forte, muito duro, força 7 a 10, é de Itapoá até Arraial do Cabo, né, e válido até dia 12 a 0Z, que seria dia 11 à noite, quinta-feira à noite. Tá? Aviso de mar grosso a mar alto, então até de 3 até 7 metros de Itapoá, Mostara's de Itapoá, mas até 400 metros da costa, né? Então esses 7 metros em alto mar e 3 mais próximo, né? Até sexta de manhã. E mar grosso, muito grosso, entre Itapoá e Arraial do Cabo, com ondas de 3 a 6 metros, válido até sexta pela manhã. Então vejam que todos os avisos aqui, de vento ou de ressaca, cessam na sexta-feira. Portanto, no final de semana, as condições devem voltar a ficar mais tranquilas, mas é importante acompanhar diariamente esses avisos aqui. Vocês estão vendo o link aqui, o endereço, tá? Então acompanhem, porque pode haver atualizações e estender um pouco mais, tá? Então tá ok. Vamos dar uma olhada aqui nos modelos. O site da Marinha, aqui ó, em modelagem numérica, aqui ó, ele tem modelo de ondas e modelo atmosférico. Vamos dar uma olhada no modelo de atmosférico aqui, ventos, né? A gente tem aqui o horário da quarta-feira, às 18 horas, ó, bastante vento aqui na costa de São Paulo, tá? A gente pode descer um pouquinho aqui para mostrar. Se a gente clicar, ó, ele diminui isso. E aí a gente vai andando no tempo. Volta, começa. Ó. Começa aqui no sul de Santa Catarina, né? Isso a gente está na quarta-feira de manhã, aí vai aumentando, vai subindo para Santa Catarina, São Paulo, aqui já no final da quarta-feira, e depois passa de raspão ali pelo Rio de Janeiro. Mais uma vez, destaco, vejam, os ventos mais fortes, e aí está de 47 a 55 nós, que já seria por volta de 100 km por hora, eles estão sobre o mar, tá? E aí aqui do lado a gente tem as rajadas de vento, são os ventos máximos. Então ali a gente tinha em torno de 100 km por hora nos ventos máximos, mas aqui, ó, vamos voltar, a gente tem aqui os ventos máximos, esse roxo é 63, acima de 63 nós, então é acima de 120 km por hora. Mais uma vez sobre o oceano, tá? Vocês vejam, no continente, por que é mais fraco? Porque tem o relevo, o continente ele freia esse vento, né? No oceano, a superfície não tem bem menos atrito, então essa baixa pressão, essa diferença de pressão gera ventos mais fortes, tá? Então vai evoluindo e passa pelo Rio de Janeiro, então, aí na noite de quarta para quinta. Vamos ver as ondas. As ondas eu falei que elas demoram um pouco mais, né? Então aqui, ó, quinta-feira, quarta noite, vai entrando essas ondas, tem 5 metros aí perto da costa de São Paulo. Se a gente voltar um pouquinho, tem 6 metros ali para fora de Santa Catarina, mas bem para fora, né? Então, navegação realmente bem perigosa nessa região, né? O ideal seria não navegar, tá? E aí vai baixando, sexta-feira o mar já vai diminuindo e pronto, e sábado já 2,5 metros, já diminuiu bem o mar. Vamos olhar em detalhe agora aqui o modelo do INMET de 2,8 km, também mostra ventos aqui, ó, cinza, o máximo aqui no meio, cinza de 44 metros por segundo. Seria cerca de 80 nós, cerca de 150 km por hora de vento máximo, rajada máxima, novamente, sobre o oceano. No continente é bem menos, ó, vermelho, laranja. A gente já vai ver em mais detalhe no continente. Aqui no sudeste, tá? Você pode ver aqui de 32 a 36, então vamos supor 35 metros por segundo, que dá 70 nós, aproximadamente 130, 140 km por hora no oceano, né? No continente está aqui, ó, laranjinha, 20, 24, que dá
20, se a gente dobrar, vamos dizer, 40, 50 km por hora, 20 metros por segundo, que dá uns 40 nós, que vai dar uns 70, 80 km por hora no litoral, né, no continente, na terra. Tá? Muito menos do que os 150 no oceano. Agora vamos olhar algumas cidades ao longo do litoral, o que esse modelo do IMET de 2,8 km está prevendo de ventos. Né? Então a gente começa aqui com a cidade, não do Rio de Janeiro, vamos colocar para cá, vamos começar primeiro aqui com Florianópolis. Aqui, ó, 22 é o máximo que está dando de vento, 22 metros por segundo, é cerca de 40 nós, cerca de 80 km por hora. Né? Isso na manhã do dia 10, manhã de amanhã. Tá? Vamos ver outra cidade aqui, vamos subindo, Itajaí. Itajaí vai chegar a 34 metros por segundo, dá, arredondando 60 nós, 120 km por hora. Tá? Mais para cima, vamos subindo aqui, 20 em Paranaguá, 20 metros por segundo, 40 nós, né, que vai dar aí 70, 80 km por hora. Mais um pouquinho, a gente tem aqui 15 metros por segundo em Santos, 15 metros, sobe mais, não, na verdade mais, ó, chega a 19 aqui, no final da tarde, noite de amanhã, de quarta-feira. 19, então seria aproximadamente 35 nós, né, 35, 40 nós, que é uns 70, 80 km por hora. Isso é o vento, né? Rajadas pontualmente, por efeito de prédios de relevo, pode atenuar ou aumentar esse vento. Tá? Ubatuba, vamos ver, chega a 15, né? Que são 30 nós, 50, 60 km por hora, mais uma vez, vai depender do local que você está, efeitos do relevo. Né? Em Paraty, 15, 16 metros por segundo, 30, 35 nós, né? 60, 70 km por hora. Dependendo dos efeitos do relevo. Aqui a gente está no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro vai chegar mais no final aqui, está dando 14 nós, né? 14, desculpa, metros por segundo, ainda não chegou, aqui está no dia 11, quinta-feira pela manhã, então não entrou com tanta força, tem 14 metros por segundo, que são 25 a 30 nós, 50, 60 km por hora, né? Mais uma vez, dependendo de efeitos do relevo, pode ser menos ou mais, né? O relevo pode canalizar prédios e tal, e o impacto pode ser maior. Então é isso. Vamos dar uma olhada agora para quem um modelo de mais alta resolução, modelo aqui com 1 km de resolução. Então a gente está aqui começando às 9 da manhã de amanhã, por exemplo, em Santos. Né? Vou mostrar só os locais onde tem essa previsão de 1 km. Né? Em Santa Catarina a gente não tem esse modelo com 1 km. É um modelo usado para navegação, para vela. Então, tem regiões onde tem mais incidência de veleiros. Tá? Então, começa aqui com Santos, às 9 da manhã. A gente tem já, dependendo do modelo, ó, esse lado esquerdo é o PWE, que é um modelo de alta resolução, usando o modelo europeu. E o PWG usa o modelo americano. Então, ó, às 9 da manhã já está entrando no noroeste, oeste e noroeste, aqui em Santos. Às 10 da manhã, 11, 12, esse vermelho mais escuro são 28 nós. 13, 14, ó, modelo americano, põe mais vento, né? O noroeste mais forte ao longo do dia, da tarde, vai escurecendo. Olha na serra, muito vento, 45 nós, são 80, 90 km por hora no noroeste. Depois à noite vai virando para oeste. E dependendo do modelo, ó, pelo modelo americano já vira sudoeste, com 35 nós. Pelo modelo europeu ainda fica mais de oeste. Tá? E essa previsão é de 36 horas, ela só vai até às 9 da noite de amanhã. Se você quiser saber como é que vai ser depois disso, precisa acessar esse site e amanhã visualizar isso. Vamos dar uma olhada aqui em Ilhabela, tirar um pouquinho do zoom, para a gente ver melhor até Ubatuba. Vamos lá, vamos ver aqui. Pronto, 1 km, estamos aqui, ó, até Ubatuba. Vamos voltar. Às 9 da manhã, ó, pouco vento, amanhece o dia com pouco vento. Aqui Ilhabela, pelo modelo americano, já começa a entrar um sudoestezinho, oeste, depois fica um oeste e noroeste ao longo do dia, né? Vai aumentando esse oeste e noroeste, mas veja que interessante o efeito do relevo, né? Você tem áreas até com 0 de vento, você vai ter áreas com 0 de vento, né? Nos vales, nas áreas protegidas pelas montanhas. E nas áreas desprotegidas, principalmente onde tem vales orientados, né, noroeste, sudeste, vai canalizar esse vento e vai ser mais forte. Então no mar lá fora, ó, 38 nós, segundo o modelo americano, 46 nós, né? Mas aqui dentro do canal de Ilhabela, esse oeste, noroeste, dependendo de onde estiver,
pode ser abrigado e não ventar tão forte, né? De qualquer forma, mesmo assim, esse escoamento forte fica muito turbulento. Então, mesmo áreas onde não está com vento, de repente vem uma rajada de vento, tá? Vai ficar muito turbulento o escoamento. Tá? E lá no mar, vento forte soprando, né? Então nem pensar navegar. Ubatuba também, é um noroestão comendo solto. Aqui aparece pouco vento no Saco da Ribeira, a gente sabe que é um lugar mais abrigado, né? Mas rajadas de vento também devem acontecer. E esse modelo tem 1 quilômetro, não é 1 metro, né? Então, em 1 quilômetro pode ter algumas falhas também. A gente interpreta daqui que em algumas áreas vai ter menos vento. Tá? Pronto, acabou o de até ontem, amanhã à noite, né? O de Ilhabela. Não dá para a gente saber ainda também depois o que vai acontecer. Pelo menos não por esse modelo. Né? Aqui, Paraty e Paraty e Angra dos Reis. Vamos ver como vai ficar o vento. 1 quilômetro aqui. Vamos fechar isso aqui. E aí, às 9 da noite de amanhã, está entrando, começando a entrar o noroeste. Então, na noite dessa quarta-feira, começa a entrar o noroeste. E é a partir daí que a coisa começa a ficar grossa, mas esse modelo não chega até lá. E assim também não vai chegar no Rio de Janeiro, porque a gente viu que a baixa chega depois no Rio de Janeiro, a gente também não vai ter esse grau de detalhamento, fica com aquelas previsões lá. Bom, eu espero que essas informações te ajudem a esclarecer o que esse ciclone pode causar em termos de vento, especificamente, principalmente para a navegação, né, os riscos para ela. Com relação a ondas, a gente viu que o mar vai subir muito também. E tem um ponto importante, que essa subida do mar com as ondas e também com o efeito do vento soprando do ciclone, né, que empilha um pouco de água no continente, o efeito que a gente chama de Ekman, né, então deve fazer a maré subir um pouco mais acima de uma maré astronômica que já vai ser alta por conta da lua cheia nessa quinta-feira. Então a soma da maré astronômica com uma possível maré meteorológica, que a gente chama, e com as ondas, pode causar ressaca e deve causar, né, a Marinha já emitiu os alertas, como a gente viu. Então, mar muito agitado, muito vento, em alguns lugares muita chuva. Esses devem ser os impactos. Eu espero que essas informações então te ajudem a se proteger dessas condições e mitigar os impactos. Desejo que sejam mínimos. Esse vídeo foi um oferecimento então do Flip Boat Club, um clube de embarcações em multipropriedade, um jeito inteligente de navegar. E acessa lá o Instagram deles para saber mais. Bons ventos e bons tempos.